Shalom, querido, shalom. Vamos mais um vídeo, né? Acerca das armas, né? Das ferramentas que o Senhor tem para as nossas vidas, para nós usarmos nesse tempo de tanta guerra, de tanta luta, né? De tanta incerteza. E como eu falei no último vídeo, o Senhor é aquele que adestra as nossas mãos para a batalha. Queridos, nós somos os soldados, né, do Senhor. Nós temos várias identidades em Cristo, mas que todas elas mostram quem nós somos de verdade, né? Então nós somos reis, nós somos sacerdotes, nós somos filhos, nós somos a noiva, nós somos soldados desse exército que o Senhor convocou. E dentro disso tudo, queridos, o Senhor, ele libera sobre nós para que nós venhamos atuar, né, em cada situação dentro da verdade estabelecida para aquele tempo. Que o Senhor venha sobre você nessa manhã ou no momento que você estiver assistindo, te guardando, te livrando de todo mal, guardando o lugar onde você está, que a gente vai falar hoje sobre fogo. Que este ambiente onde você está seja totalmente revestido, envolvido pelo fogo do Senhor, guardando você, guardando a conexão, guardando o instrumento que você está usando para assistir, né? Seja televisão, seja celular, seja computador, notebook, guardando as conexões de internet, de energia, guardando você, a sua família, a sua casa, o seu ministério, os seus bens, os seus animais, as suas plantas, que tudo seja guardado pelo Senhor, protegido, que você seja revestido de armas e não atacado pelas armas das trevas, mas que o Senhor te coloque num bom lugar, com entendimento, com sabedoria, que a sua mente seja desatada para entender e para receber informações, não somente daquilo que eu estou dizendo, mas que o Senhor venha trazendo muito acréscimo na sua vida, dando coisas muito específicas para você atuar, vencendo toda a atmosfera de guerra. Amém? Queridos, na ministração passada, eu acho que foi antes de ontem, né? Eu falei acerca da questão da fé, né? Nós precisamos ter fé. Eu falo sempre que o diabo, ele é muito sábio, me entenda, e ele é muito paciente. Ele projetou uma trajetória de atuação e ele não ficou desesperado, falando assim, não aconteceu nessa geração. Não, ele tinha um projeto e ele sabia que, né, dentro desse projeto que ele tinha um projeto de curto e longo prazo. Qual o curto prazo? Nos destruir, né? Bloquear nossa mente para a gente não entender, para a gente não acessar, para a gente não ter fé, para a gente ser religioso, né? Para a gente ter preguiça. Projeto a curto prazo. Projeto a longo prazo. Eu vou destruir você e a sua geração. E hoje, como cristãos, muitas vezes nós não entendemos esse projeto a longo prazo. Nós travamos guerras, né? E geralmente as guerras que nós travamos estão muito ligadas ao nosso umbigo, me perdoe falar assim, né? Ligadas a, eu vou travar guerra aqui porque eu quero um casamento abençoado, porque eu quero ser feliz. Eu quero ter finanças boas porque eu quero ter minhas coisas, eu quero viver bem. Eu quero ter filhos abençoados porque eu não quero ter trabalho, eu não quero passar vergonha, né? Então tudo, o foco, né, geralmente está em nós mesmos. E quando na verdade não deveria ser assim, né? Por que eu quero um casamento abençoado? Porque Deus disse. Porque Deus disse qual seria o padrão do homem e qual seria o padrão da mulher. E quando eu vivo fora disso, eu estou fora do padrão de Deus. E fora do padrão de Deus, eu não vou manifestar a potência da glória de Deus nessa terra, né? E vai ficar em debilidade aquilo que o Senhor tem para fazer através da minha vida. Por que eu quero finanças restauradas, abundantes? É lógico, queridos, que eu quero casa boa, que eu quero. Hoje mesmo pela manhã,
Eu estava orando falando, Senhor, eu preciso de um lugar. Eu preciso de um lugar onde esteja tudo preparado para gravar, um lugar com uma acústica boa, um lugar com uma boa iluminação. Senhor, envia, né? Então, e eu quero conforto também. Não é errado você querer isso, mas eu quero ter coisas para o Senhor, queridos. Eu quero, quando eu falar assim, olha, eu quero entregar uma oferta tal, eu não preciso contando milho. Eu simplesmente vou lá, pego a oferta e entrego. Entende? Ah, o irmão tá precisando disso aqui? Não, eu vou ajudar. Ah, o missionário tem que ir para tal lugar? Não, tá bom, vamos juntar aqui, vamos mandar. Com leveza, entende? Por que eu quero filhos abençoados? Porque os filhos vão dar continuidade, queridos, àquilo que eu estou fazendo nessa terra. Eles vão dar continuidade à expansão do reino nessa terra. Então, existe um outro foco, existe um outro entendimento, né? E eu preciso atuar dentro desse entendimento. E daí Satanás, ele tem projeto geracional e nós não temos. Nós travamos as guerras para esse tempo. Queridos, e nós precisamos pensar nas gerações futuras. Vamos lá. As gerações passadas, elas travaram muitas guerras e o evangelho cresceu. Amém? Isso é uma verdade. Porém, dentro de uma limitação muito grande. E olha o ponto que chegou. Vamos lá. Quanto de cristão tem aí na sua cidade? Eu falo aqui no meu estado, queridos, meu estado é considerado, Rondônia, é considerado um estado cristão. A minha cidade é um nível de cristianismo altíssimo. Tem igreja do quanto é canto. E igrejas cheias, igrejas grandes. Porém, é uma cidade extremamente violenta, com muitos roubos, já melhorou muito, tá? Mas com muitos roubos, coisas assim acontecem aqui terríveis. Então isso mostra que esse cristianismo não é um cristianismo atuante. Não é um cristianismo de transformação, é um cristianismo voltado para dentro. E Jesus nunca veio com o foco de voltado para dentro. O foco de Jesus sempre foi voltado para a massa, para a multidão. Para a transformação de vidas, para a transformação de cidades, para a transformação. E por que isso acontece? Porque também as gerações passadas não tiveram esse entendimento e isso não foi passado para nós. Mas hoje o Senhor está levantando uma geração e você faz parte dela. O Senhor está levantando uma geração com um novo entendimento, com um novo posicionamento, com um novo nível de autoridade. E uma coisa que me entristece, queridos, é que o Senhor tem contado com poucos. Apesar de sermos muito, mas dentro do percentual, o Senhor tem contado com poucos. Porque o que nós vemos dos cristãos velhos aí, como eu, né, que tem mais de 20 anos de convertido, pessoas saudosas. Saudosas da unção, saudosas do mover, saudosas do cair, saudosas do chorar, queridos. Nós precisamos tirar o foco desse tipo de manifestação. O tempo é outro. As armas são outras, a forma de atuação é outra agora. E eu não estou dizendo que eu estou conformada, não é isso. O que eu estou dizendo é, vamos dar um exemplo do que nós estamos vivendo. Existe aí N profecias acerca do Brasil, acerca do avivamento. E tem um monte de gente sentada esperando o avivamento. Por quê? Porque está olhando para os avivamentos passados, está olhando lá para o avivamento do País de Gales, para o avivamento da Rua Azusa, para o que aconteceu na África, para aquele modelo de avivamento e está esperando que agora vai ser a mesma forma. E eu particularmente não acredito que será assim. Eu acredito que o avivamento desse tempo é uma liberação de compromisso, de posicionamento, de pessoas corajosas de falar não. E esse avivamento já está acontecendo. Porque o avivamento, queridos, ele é derramado sobre toda a carne. O avivamento não tem a ver com salvação. No avivamento, pessoas são salvas. Mas o Espírito é derramado sobre toda a carne. E o que nós estamos vendo? Pessoas se posicionando. Eu sou contra o divórcio. Eu sou contra a liberação das drogas. Eu sou contra a corrupção. Eu sou contra. E a gente vê um povo se levantando. E daí, o avivamento já começou. Porque o que está acontecendo no mundo, queridos, o mundo hoje está olhando para o Brasil.
nações estão se levantando para guerrear. A Bolívia está fechando, guerreando contra o comunismo. A China está se levantando. Nações estão se levantando pelo que está acontecendo no Brasil. E muitos cristãos estão sentados dentro da sua casa esperando, né, um avivamento acontecer. E pessoas já estão posicionadas. Eu não aceito mais isso. Eu não aceito mais isso. E nós precisamos ter esse entendimento do que o Senhor está fazendo em cada tempo e a forma como o Senhor faz em cada tempo. Jesus disse, né, que aquele povo, dentro do nascimento do Messias, eles perderam o tempo da visitação. E de tempos em tempos, queridos, o Senhor manda um mover. Vamos lá. Quantos no passado perderam o movimento de Deus, de restauração pastoral? Eu lembro quando eu me converti, e quando eu me converti há, acho que 27 anos atrás, queridos. Já pastores eram bem atuantes, né? Mas ainda assim, eu lembro de uma vez que uma pessoa veio me confrontar, que eu tinha que sair de igreja que tinha pastor, porque os pastores eram os cães que falavam em Apocalipse. Olha só, quantas pessoas perderam aquele mover porque não acreditaram naquela forma de manifestação. Daí outros perderam o mover do apostólico. Quantos, queridos, perderam o mover da unção apostólica? No mover, foi levantado pessoas que não eram apóstolos? Foi, teve os falsos apóstolos. Mas se teve o falso é porque também foi levantado o verdadeiro. Você está conseguindo entender? Então, nós precisamos estar muito atentos, porque o Senhor está dentro de um mover agora. E você pode, daqui 10 anos, entrar nesse mover, mas você perdeu 10 anos. 10 anos a igreja avançou, aconteceu, cresceu. Não, profeta, mas eu acredito que Jesus não vai demorar mais 10 anos, não, para vir, né? Para buscar a igreja. Tá, isso pode ser verdade. E pode não ser. Querido, Jesus vem buscar uma noiva atuante. Uma noiva posicionada. Uma noiva que está fazendo, que está servindo, que está com vida. Jesus não vem buscar uma noiva salva, sentada e satisfeita. Eu estou pronto, hora vem Senhor Jesus, Maranata. Não. Então nós precisamos voltar a isso. E nós precisamos, né? Se vocês olharem o meu canal, ele é um canal para cristão, porque ele é um canal de alinhamento. E daí, eu quero ler um texto com vocês, 1 Coríntios 3, capítulo 1, versículo 1 e 2. Olha o que Paulo fala. E eu, irmãos, não pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis ouvir coisas sólidas, queridos. Olha que sério isso. Uma igreja saudosa de movimento. Querido, se você ainda precisa de movimento para crer, você ainda é carnal. Porque os sinais eles são manifestados para pessoas crerem. Queridos, eu amo sentir a presença do Senhor. Eu amo chorar. Eu amo sentir aquele tremor no corpo. Eu amo sentir aquela brisa que arrepia. Eu amo sentir a suavidade do Espírito. Eu amo quando eu estou num ambiente e eu sinto cheiros, perfumes. Eu amo quando a minha visão é aberta e eu vejo o mundo espiritual. Eu amo isso. Mas eu não preciso disso para me mover. Porque eu creio. Eu creio. Eu creio que quando eu estou me movendo em oração, o Senhor está fazendo. Eu creio que quando nós estamos em 2 ou 3 reunidos, não precisa ter 50, o Senhor ali se faz presente, o Senhor vem e ordena a bênção. Eu creio. Você consegue entender? E daí, você pode falar assim, mas isso foi uma
Uma direção que Paulo deu específica para a igreja de Corinto. Então, a igreja carnal, né? Hashtag fica a dica. Mas eu quero então ler com você João, capítulo 16, versículo 12, que diz assim, João 16, 12. Então vamos ver Jesus dizendo, né? Ainda tenho muito que vos dizer, mas ainda vocês não podem suportar. Querido, você já parou para pensar quanta coisa que o Senhor poderia já ter liberado na sua vida? E eu falo isso para você pensando em mim. Mas o Senhor ainda não pôde, porque eu ainda estou preocupada com o que eu vou fazer, preocupada com o marido que está com problema, preocupada com as finanças. Eu ainda estou guerreando essas guerras. Ah, profeta, então você não guerreia essas guerras? É lógico que eu guerreio. Porém, eu saí desse foco. Queridos, eu passo por dia mal, tá? Eu passo por dias onde vem enfermidade. Eu passo por dias onde o casamento não tá legal. Eu sou uma pessoa normal, com todas as dificuldades e com todas as guerras. Só que, qual a diferença? Antes, vou dar um exemplo do casamento, tá? Que é isso que mais pega, né, o povo. Antes, quando eu tinha um problema com o meu marido, eu me trancava, eu sofria, daí eu não queria pregar mais, daí eu não queria ministrar mais, eu me achava indigna. Hoje, quando eu tenho um problema, eu continuo com a mão no arado. Eu me analiso para ver se aquele problema não me levou para a carnalidade. Eu conserto a minha vida diante do Senhor. Peço perdão pelo que tem que pedir. E daí o meu coração tá triste e eu vou lá pregar. Por quê? Porque eu vou no nome do Senhor. Eu não vou no meu nome. E eu não vou para mim. Eu vou para você. Porque o meu dom não serve para mim. O meu dom serve para a igreja. Você consegue entender? É lógico que tem dias que aconteceu. Eu fiquei doente, alguém da casa ficou doente, alguém precisou, eu não pude estar. Isso é normal. Mas isso não me paralisa mais. Já me paralisou por muito tempo. Hoje não me paralisa mais. Eu não tô falando de pecado, amém? Eu tô falando de problemas. Do dia mal que Jesus disse que nós teríamos. Por quê, queridos? E por que eu tô nessa postura hoje? Porque eu quero suportar. Olha só, Jesus, olha, ainda tenho muito que vos dizer, mas vós ainda não pode suportar. E eu quero poder suportar. Eu quero ter uma estrutura de alma, de físico, para suportar aquilo que o Senhor quer liberar. Por quê? Porque quanto mais é dado, mais é cobrado. Mas eu não sou covarde. Se o Senhor tem mais para mim, eu quero mais para mim. Eu quero receber mais do Senhor, eu quero mais informação, eu quero mais códigos, eu quero mais direção. Então eu preciso ter suporte para receber isso. Porque a glória pesa e os ataques malignos também. Eu preciso ter suporte para não retroceder. Amém? Então, queridos, o diabo ele trabalhou de tal forma para que nós fôssemos racionais. A cultura da Grécia fala muito acerca disso. Tem vídeo aí no canal, procura aí que agora eu não vou lembrar o nome, que fala sobre Fortaleza da Grécia. E o Senhor tem me dado um novo entendimento, que eu quero logo trazer algumas coisas novas acerca disso. A gente vai entrar em Hanukkah, agora dia 18. Hanukkah fala de uma guerra, de um confronto de vitória contra a Grécia. Já é um hashtag fica a dica, pratica Hanukkah aí, com entendimento, para você vencer essa atmosfera da Grécia. Mas a Grécia, ela é ligada, essa fortaleza espiritual, não estou falando da nação Grécia, tá? Estou falando da fortaleza espiritual, ela é ligada a trazer o humanismo. E o que é essa identidade do humanismo? Eu só creio naquilo que eu vejo. Eu só creio. Nossa, a ciência falou. Queridos, toda vez que eu vejo, por exemplo, né? Há pouco tempo, né? A ciência descobriu uma nova teoria que se chama Eva mitocondrial, que diz que todos nós temos um ancestral em comum. Então, provavelmente, nós vemos ciência dizendo, né?
Provavelmente, realmente, nós viemos da Eva. E daí eu vejo cristãos, assim, maravilhados. A ciência descobriu. E eu penso, gastou tanto dinheiro, tanta pesquisa. Era só ler a Bíblia. Não precisava disso. Eu acho ridículo isso. Entende? Porque eu já creio. Eu não preciso da ciência comprovar nada. E daí, queridos, nós precisamos entender que para eu me mover, a gente está falando de armas, tá? E hoje nós vamos falar do fogo. Mas eu preciso entender que com essa natureza humana e carnal, eu não vou receber revelação e eu não vou acessar as dimensões. Eu não vou acessar as dimensões de guerra. Eu não vou acessar as dimensões do profético. Eu não vou acessar as dimensões espirituais. Porque espírito interage com espírito, carne interage com carne. Ok? Vamos lá. Deixa eu contar um testemunho aqui. A gente vai falar de fogo, né? E já eu vou falar do que o fogo serve, para como que usa e tal. Mas, muitos anos atrás, antes da gente comprar essa casa, eu comprei essa casa Sara tem 22, então tem 22 anos que eu comprei essa casa. Agora em dezembro, fazem 23 anos que a gente comprou. Agora em dezembro, a gente tá em dezembro, né? Agora final desse mês, porque foi mais no final. Então, 23 anos que a gente comprou essa casa. Antes da gente comprar essa casa, a gente estava num culto, desses cultos, né? De avivamento, de sinais e tal. E o ministrante falou assim, irmãos, abram suas mãos, estendam suas mãos, porque o Senhor está liberando chaves. Terá pessoas que comprarão carro, terá outras que comprarão casa, e barará, barará, barará. E terá sinais. Pessoas vão sentir a mão pegando fogo. É a chave, o Senhor está dando. E eu toda animada, né, sonhando em comprar casa. Toda animada, abri as mãos, fechei os olhos e comecei a orar. E ele orando, e daí começou gente cair, gente chorar, e gente chacoalhando as mãos, porque as mãos estavam pegando fogo, e pessoas testificando, e eu não senti nada. Não senti nem um arrepiozinho, nada, nem um ventinho da asa do anjo. Eu não senti nada. E naquele momento que eu não senti nada, o meu primeiro sentimento foi de frustração. Foi, Senhor, eu queria tanto. Mas o que eu queria tanto? Eu queria tanto comprar casa. E na hora que eu falei, Senhor, eu queria tanto, eu me tomei, queridos. Eu mesma me tomei e falei, eu não aceito isso. Eu não preciso queimar a mão para saber que o Senhor me deu. Senhor, eu me levanto crendo. O Senhor entregou a minha casa nas minhas mãos hoje. Eu não preciso de sinais. E logo, um tempo depois, nós compramos a casa. Você entende isso, queridos? Então, o Senhor pode te levar a esse nível de manifestação de você sentir. E é uma delícia. Mas nós vamos falar sobre várias coisas aqui. E que você decida agir por fé. E não somente por aquilo que você crê, ou por aquilo que você sente, ou por aquilo que você vê, né? Os nossos sentidos, e em nome de Jesus, que os seus sentidos espirituais sejam ativados. Sua visão seja ativada, seus ouvidos, seu nariz, seus lábios, os seus sentidos sejam ativados. Para você ter essas sensações, mas que você não se mova por elas. Que você se mova pela palavra, que você se mova por fé. Que você acesse isso falando, Deus, eu creio. E por crer, eu faço. Amém? Então, vamos lá. A gente vai falar do fogo. Para que serve, né? Para que eu oro pelo fogo? Quais circunstâncias? Como que eu me posiciono diante do fogo? E o que é o fogo, né? Primeiro, vamos lá. Fogo. O fogo do Senhor, ele traz juízo. Juízo contra as trevas, amém? Então, o fogo, ele traz essa manifestação. Tem respaldo bíblico? Tem, Elias. Eu coloquei um respaldinho para cada, tá, queridos? Porque senão eu ia ficar aqui estudando e o vídeo ficaria muito longo. Elias vai lá e confrontar os profetas de Baal, que não eram somente 450, porque tinha os profetas de Baal e os profetas de Aserá, dando uma média de 900 profetas das trevas. E Elias confronta aqueles profetas e o Senhor se manifesta trazendo juízo sobre toda aquela circunstância com fogo, trazendo um sinal de fogo, né? E depois dessa manifestação,
de fogo, a gente vê que, passado pouco tempo depois, Jezabel cai. Então, a manifestação de fogo, uma das formas de manifestação de fogo do Senhor é para trazer juízo. Você encontra esse texto lá em 1 Reis, versículo 18, né? Onde o Senhor derrama fogo, lambe a água, mostra o sinal e é mostrado quem é Deus, né? Então, um juízo contra as trevas. Uma outra coisa que o fogo faz é trazer santificação e purificação. Então, vamos lá. Quando é juízo, e daí aqui, queridos, hashtag fica a dica, isso aqui é muito sério, tá? Todo juízo começa pela casa de Deus. Por que eu tô falando isso? Porque juiz é juízo. O Senhor é justo juiz. Ele é justo. Então, eu vou lá orar, alguém tá me causando mal, tá me denegrindo, me roubando, sei lá. E eu vou orar nessa causa. É lógico que eu vou orar contra o que está agindo nela. Mas é óbvio também que a pessoa que está ali, ela vai sentir o baque dessa oração. Porque a oração é no mundo espiritual, mas ela se manifesta no mundo físico, amém? Porém, eu vou orar falando, Senhor, que o teu fogo de juízo venha nesta causa. Tá, eu não me limpei, eu não me analisei, eu não me consertei, e o Senhor vai trazer o fogo de juízo. E daí pode ser que eu também receba uma dose desse fogo. Por ter vínculos, por ter circunstâncias não tratadas. Amém? Então isso é muito sério. E por isso que essas orações elas não podem ser feitas com irresponsabilidade. Amém? Mas vamos lá, santificação. O fogo do Senhor também santifica, purifica. A gente vê isso em Isaías, né? Isaías vai lá, se posiciona, Senhor, eu não posso fazer, eu não posso ir, eu não posso falar porque eu tenho lábios impuros. E a gente não sabe o que Isaías fazia, né? O que ele falava, o que ele decretava, a forma como ele agia, mas nós sabemos que os lábios dele, e daí, quando fala lábios impuros, tá falando do coração, queridos, não tá falando, ele falava palavrão e Deus santificou, não. Deus mudou o coração de Isaías, porque a boca fala do que tá cheio o coração. Esse negócio de que, eu falei um palavrão sem querer, não, tá no seu coração. Tem esse negócio sem querer no mundo espiritual, não, queridos. A boca só fala, só manifesta aquilo que está dentro do coração. Eu vou fazer uma fofoca santa aqui. Não, você é fofoqueiro. E não tem nada de santidade, a fofoca está dentro do seu coração. Eu vou mentir aqui só essa vez para resolver essa situação. Não, você é mentiroso. A mentira está dentro do seu coração, dentro do meu coração. Amém? Porque a boca vai falar. Então, o Senhor tocou, né? O anjo foi lá e pegou uma brasa viva do altar e tocou em Isaías. E o coração de Isaías foi mudado ao ponto dos lábios dele ser purificado. E esse fogo de purificação, de santificação, queridos, ele vai trazer dores, tá? Mas ele é necessário. Por que muitas pessoas não entram no processo de santificação e de purificação? Vamos lá. Romanos 12, para mim, é o maior texto bíblico de santificação. Porque ele fala sobre como você manter, né? Olha, vocês precisam mudar a forma. Quando eu mudo a forma, eu entrei no processo de santificação. Porque eu parei de pensar como esse mundo e eu passei a pensar biblicamente. Eu passei a pensar com a mente de Cristo. Por que muitas pessoas desistem do processo? Porque dá trabalho, dói, queridos. Queridos, como dói. Como dói. Você abrir mão, você renunciar. Depois é fácil. Depois disso, o evangelho passa a ser fácil. Mas esse processo de transição, e daí muitas pessoas, eles querem que Deus seja como uma fada, né? Eu tô dormindo aqui e vai vir os passarinhos e vai limpar a casa e vai ser algo assim, vai ser um milagre de Deus. Não, queridos. Não é assim. Vamos lá, a gente tá falando de purificação. A gente está lutando contra a corrupção, né? Uma das coisas que a nação tem se levantado contra a corrupção. Mas você tem autoridade para ministrar ou para se levantar contra a corrupção? Vou dar um exemplo. Esses dias
semana retrasada, eu acho. Eu fui na feira e eu já tinha comprado uns negócios, já tava para passar o cartão. E daí chegou um pessoal lá e a mulher foi mostrar para eles uma abóbora diferente que eu nunca tinha visto. Uma abóbora pequenininha assim, que você não precisa descascar nem nada, você cozinha ela com casca e tudo. E eu falei, ai, que legal, quero levar para mim provar. E daí a mulher já tinha feito as contas da minha compra. E daí eu acrescentei essa abóbora, acrescentei outro negócio lá. E ela se perdeu na compra. E a compra dava X, ela acrescentou aquelas coisas e diminuiu o valor da compra. E eu falei, não, tá errado. Ela errado? Eu falei, você fez a conta errada. E daí ela parou, pensou, olhou e viu que dava quase o dobro do que ela estava falando. E ela ficou parada me olhando, queridos, e ela falou assim, moça, obrigado pela sua verdade. Você entende que hoje é tanta corrupção que as pessoas se emocionam quando encontram alguém que age com a verdade? Então, mas esse processo não é fácil. Eu nem sempre fui assim. Eu já passei, queridos, por período de receber troco a mais no mercado e achar que era Deus que estava me dando. Queridos, quando a palavra fala assim que o Senhor tira do ímpio para dar para o justo, o Senhor não está dizendo que ele vai defraudar ninguém, que ele vai roubar ninguém. Ele está dizendo que ele vai dar uma sabedoria para os seus filhos de tal forma que os seus filhos extrairão tesouros até mesmo no meio do ímpio. Ele não está dizendo que ele vai roubar, não, para dar pra gente. O nosso Deus não é Robin Hood, que rouba dos ricos para dar pros pobres. Amém? Então, esse fogo de purificação, ele dói. E daí, quantas pessoas não entraram nesse processo? Por quê? Porque eu lembro de uma vez que a gente estava orando e eu, no meio da oração, eu falei assim, Senhor, me ensine a ter um coração paciente. E na hora da oração, uma irmã se levantou e falou assim, nunca mais peça isso. Porque todas as vezes que a gente pede paciência, vem tribulação. Queridos, todas as vezes que a gente pede algo, o Senhor vai mandar o fogo para que a gente viva aquilo. Porque o fogo, queridos, é algo bom. Por mais que doa, é algo bom. Porque o fogo, ele consome a palha, ele consome a madeira, ele consome a sujeira, né? E aparece o ouro, aparece a prata, aparece aquilo que é puro. Entende? Então é necessário. Não tenha medo disso. Porque dói agora, mas o resultado é excelente. Então, o fogo do Senhor também vem para purificar, amém? E daí, queridos, são coisas diferentes, amém? Apesar de ser fogo, são atuações diferentes. Olha só, o fogo do juízo é para ambientes externos, já o fogo purificador é para o ambiente interno, é para tratar diretamente comigo. Eu posso orar por fogo purificador para outras pessoas? Posso. Senhor, manda o teu fogo purificador na vida do meu filho, na vida da minha filha. Eu posso fazer isso? Posso, mas daí eu tenho que aguentar o processo. Porque daí mãe é um problema, né? Daí quando vê o filho lá na guerra, Senhor, não deixe meu filho passar por isso. Então ele não vai ser purificado. O Senhor sabe o que tá permitindo. E o Senhor sabe o porquê tá permitindo. Meu Deus, já tem meia hora que eu tô aqui, né? Vamos lá. O fogo do Senhor fala também de manifestação de poder. A gente vê isso lá no Monte Sinai, né? E em outros textos também, como em Atos. Mas onde há uma grande manifestação de poder, há manifestação de fogo. Amém? Manifestação. O fogo está ligado também às manifestações de poder do Senhor. O fogo aniquila e consome. Hebreus 12, 29. Eu não vou falar isso aqui agora, porque eu vou tratar isso aqui um pouquinho mais à frente, tá? O fogo, ele causa pavor nas trevas. O fogo mostra caminho, queridos. Lembra lá o povo no deserto? O que acontecia durante a noite? Fogo. O fogo vinha, protegia, mas se eles tinham que andar durante a noite, o fogo apontava o caminho que eles tinham que andar, né? A nuvem também fazia isso. E o fogo, ele é um instrumento extremamente usado para libertação, né? Para os libertadores aí é uma arma poderosa.
No Salmo 29, 7, nem sei se eu marquei aqui, mas eu quero ler com você. Salmo 29, versículo 7, diz assim: a voz do Senhor separa as labaredas de fogo. A voz do Senhor é fogo, queridos. Ela vem como fogo. Então, muitas vezes, vamos voltar lá, quando eu peço essa purificação, essa santificação vai ser a voz do Senhor que vai ser emitida, e ela vem como um fogo, me queimando, cortando, espada, me separando daquilo, trazendo entendimento, né? E dentro desse entendimento vai haver transformação, vai haver libertação. O que é libertação? É o processo de santificação, amém? A língua espiritual é fogo. Em Atos, a palavra diz que havia sobre eles línguas repartidas como fogo. Então, quando eu oro em outras línguas, e daí aqui é uma outra questão, porque os pentecostais, né, e eu não tô falando mal dos pentecostais, porque eis aqui tem a mania, eu só falo em língua se eu sentir. Queridos, a língua é uma arma que o Senhor, a língua espiritual é uma arma que o Senhor nos deu. E quando eu falo, eu tô atuando nas regiões celestiais. Eu tô edificando. Por que a Bíblia fala que é para edificação? Porque o fogo do Senhor, ela é fogo. Então ela está me edificando, ela está me limpando, ela está me santificando. É edificação própria. Ela está trazendo informações, trazendo revelação. Então eu preciso atuar nisso. Não é quando eu sinto, mas eu preciso usar essa arma que o Senhor deixou para a igreja, né? Em Gênesis 15, 17, mostra uma tocha de fogo selando a aliança entre Deus e Abraão. Então, aqui o fogo se manifesta como uma tocha que andava. Queridos, olha, o Senhor não interage com nada morto. Ok? Essa caneta tem vida? Não, ela não tem vida. O Senhor não vai interagir com essa caneta. Essa caneta, ela só vai ser um instrumento de interação com Deus quando alguém que interage com Deus pega e usa ela. Tudo que o Senhor interage é vivo. Então, aquela tocha de fogo era algo vivo. Era, não sei se um anjo, se um querubim, se era uma tocha mesmo, como um elemento, como um instrumento espiritual, mas ela se movia. E ela estava selando a aliança. Então, isso aqui é uma, né, já hashtag fica a dica, tá com plano no casamento? Peça para o Senhor manifestar essa tocha, fortalecendo a aliança do casamento, né? Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o fogo consumidor. Em nome de Jesus, mais 10, 15 minutinhos eu termino. Sobre o fogo consumidor. Vamos lá ler Hebreus 12, 29, diz assim: porque o nosso Deus, ele é fogo consumidor. Então vamos lá. Como que eu vou orar e falar assim, Senhor, manifesta essa essência do Senhor, né? O Senhor é fogo consumidor. O que é consumidor, queridos? É algo que consome, né? Então vamos lá. Tem uma enfermidade. E essa enfermidade não é para morte, é uma enfermidade para cura. O que você vai fazer? Ora, Senhor, manda teu fogo consumidor lá, consome essa enfermidade. Senhor, seja ela da genética, seja que ela entrou por pecado, e Senhor, se ela entrou por pecado, mostra o pecado para que haja conserto. Seja que ela veio pela iniquidade familiar, que ela veio por má alimentação, que ela veio por falta de exercício. Mas a tua palavra diz, Senhor, que por um caminho o mal vem contra, mas por 7 caminhos ele tem que fugir. Manda o teu fogo consumindo essa enfermidade. E daí, queridos, aqui eu falei várias coisas, né? Então, vamos lá. A enfermidade veio pelo pecado. Não basta somente orar para que o Senhor consuma. Eu tenho que me arrepender e consertar. A enfermidade veio da genética. Então, eu também tenho que estar orando. Senhor, me desliga dessa genética, da parte, da essência maligna da genética da minha família. Me desliga disso. Isso é uma coisa que eu oro, tá, queridos? Eu oro e falo, Senhor, me liga na genética do Senhor. O Senhor é o meu Pai. Eu não quero os problemas, né? Na minha família tem alguns problemas de saúde muito latentes, principalmente na família do meu pai. Na família da minha mãe eu não tenho muito conhecimento. E eu oro isso, Senhor, me desliga disso. Desativa essas células do meu corpo. Essas células que veio da genética familiar, desativa elas em mim. É uma oração que eu faço.
A enfermidade veio pela compulsão alimentar. Eu tenho que corrigir isso, queridos. Entende? Gula é tanto pecado quanto o pecado sexual. A igreja bate tanto no pecado sexual e coloca gula no altar de idolatria. Crente não bebe, mas come. É pecado. Comida não é o nosso Deus. Comida não é o nosso Senhor. A comida não pode ser a nossa fonte absoluta de prazer. Então, se o meu corpo tomou uma outra forma... Ai, você está falando contra gordos, queridos? Olha, deixa eu falar, o Senhor não fez ninguém para ser obeso. E eu não estou falando mal da obesidade. Se você é obeso, em nome de Jesus, não se sinta confrontado de uma forma ruim, amém? Porque quando o Senhor criou o homem tinha que fazer tudo. Ele tinha que arar a terra, ele tinha que fazer tudo. E a alimentação era extremamente saudável, né? Não tinha sódio, não tinha esse excesso de anabolizantes na comida. Então, o homem comia e queimava. Então, essa era a estrutura genética do homem, ok? O que ocasionou a obesidade? A má alimentação e o projeto do diabo, né? De colocar coisas na alimentação que nos levam a ter uma vida doente. E colocar coisas na nossa alma, que faz com que a nossa alma corra para o prazer da comida. E daí, queridos, esse projeto do diabo a longo prazo é muito difícil sair dele. Por quê? Porque a comida tá aí, né? Você vai comprar um frango hoje, o frango que demorava não sei quantos dias lá para estar no ponto, hoje com semanas ele tá no ponto para matar de tanto trem que tem nele, né? Tudo com excesso de sódio, tudo com excesso de açúcar. E tudo isso vai trazer danos para nossa saúde. Mas tem como eu ser um pouco mais saudável, não tem? Pensa aí. Tem como. Então eu tenho que olhar para isso. Eu continuo falando fogo, tá? Eu tenho que olhar para isso com zelo. E falar, Senhor, olha, eu tô assim, a culpa é minha. Eu errei nisso aqui. Eu falei, me perdoa e agora me ajuda no processo de mudança, porque esse processo de mudança é muito difícil, queridos. Queridos, o açúcar vicia. Eu não sou uma pessoa de muito doce, tá? Eu sou uma pessoa do salgado. Amo salgado e fritura. Como doce, como, mas não é o meu forte. E eu fiquei 6 meses sem açúcar. E eu me arrependo de ter voltado, né? Mas eu fiquei 6 meses sem açúcar. Sem nada de açúcar. Tudo amargo, sem doce, sem biscoito. É lógico que não era 100%, porque, por exemplo, eu comia pão francês. No pão francês vai um pouco de açúcar, mas você tá entendendo o que eu tô dizendo, né? O suco não ia açúcar e tal. Quando eu tirei o açúcar, eu achei que ia ser bem tranquilo. Eu tirei com um propósito, tá? Eu achei que ia ser bem tranquilo. Queridos, eu tive crise de abstinência por uns 10 dias. Terrível. Terrível, boca seca, dor de cabeça. Minha mente só pensava na desgrama do açúcar. Hoje, eu tomo açúcar, mas eu procuro tomar... por exemplo, eu uso açúcar demerara em 80% aí das coisas. Eu uso açúcar demerara, que ele é um açúcar mais saudável. Algumas coisas eu uso estévia. Não tomo refrigerante tem muitos anos. Tirei como propósito também. E eu tenho procurado santificar esse tempo aqui, né? Para ter mais qualidade de vida, para servir ao Senhor. A obesidade nos atrapalha, queridos. E eu tô falando de enfermidade, eu tô falando de fogo consumidor. A obesidade nos atrapalha. Vamos lá. Se o Senhor hoje te colocar para ficar 12 horas de intercessão em pé, o obeso não vai aguentar. Ele vai estourar joelho, ele vai... Entende? Então, não é que ai, você tá vivendo uma vida de pecado, você não vai pro céu por causa disso. Não é isso, queridos. Eu tô dizendo que nós precisamos ter uma vida de qualidade. Quantos dons preciosos, quantos ministérios preciosos estão no cemitério? Não porque o Senhor levou. Foi propósito, foi tempo do Senhor. Não, queridos, o tempo do Senhor não é esse. A Bíblia fala o tempo do Senhor. Mas foi porque tiveram uma vida do crente come e morreram de doenças, de diabetes, de colesterol, de várias coisas aí relacionadas
a uma alimentação desregrada, tá? Então, eu tô falando isso por quê? Porque não adianta daí só pedir o fogo, você também tem que pedir o fogo da santificação, né? O Senhor vai te tirar da enfermidade, vai em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vai me tirar da enfermidade, vai em nome de Jesus. Mas daí eu tenho que olhar a causa disso, né? E com isso eu não tô dizendo que toda doença é... Queridos, nós vamos morrer, amém? Se nós não formos arrebatados, nós iremos morrer. E para morrer, alguma coisa tem que acontecer. Nosso corpo vai deteriorar? Deteriora, né? A gente vai vendo os sinais. O corpo vai deteriorar. E isso faz parte do processo dessa vida, né? Que vem depois do Éden. Faz parte desse processo. Então, eu não estou dizendo, ai, morreu. Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que, no que depender de nós, nós teremos qualidade. Eu falo, Deus, eu quero ser como Josué. Ó, Senhor, eu tô com 80 anos e tô pronta aqui, tá? Tá precisando de mim ainda? Tamo junto. Tamo junto. E para isso eu sei que a minha vida terá que ser diferente, né? Eu vou ter que pagar um preço agora para chegar nesse tempo lá. Esse fogo consumidor pode ser pedido ao Senhor em casos de magia, né? Alguém tá fazendo feitiçaria, você tá sabendo, né? E você vai orar pelo fogo do Senhor. Queridos, eu tive uma experiência ano retrasado. Ano retrasado. Umas pessoas vieram aqui em casa. Crente, tá? Falaram que Deus havia revelado para orar comigo, porque eu estava debaixo de um ataque de morte, que eu ia morrer. E aquilo não me soou bem, não me trouxe paz. Nós oramos, mas eu fiquei meio assim. Daí falaram, no final, depois que orou, a gente estava conversando, foi falado algo, foi me perguntado algo. Pastora, o que você fez numa fase tal da sua vida? Porque nós estávamos orando com você e nós tentamos acessar a sua vida e não conseguimos. Queridos, essa frase eu falei, tem coisa do diabo. Ué, que negócio é esse que crente agora se reúne para acessar a vida dos outros? Isso é feitiçaria pura. Aí eu fui no apóstolo, falei, apóstolo, aconteceu isso. Ele já, quem foi na sua casa orar, né? Quem que você deixou orar aí e tal? E daí ele me deu umas direções, orei. Queridos, isso foi num dia. No outro dia, tinha uma samambaia aqui, em toda a minha varanda tem muretinha em volta, sabe? Um murinho, né? Baixinho em volta. E uma samambaia na muretinha. No outro dia, a samambaia amanheceu só com os talinhos. Todas as folhinhas da samambaia estavam no chão, secas. Secas. Eu falei, sangue de Jesus tem poder. E dá-lhe oração. E dá-lhe oração. E dá-lhe oração. Com todas as guerras, passado poucos dias, a gata da minha filha, que tinha assim 7 anos, uma gata saudável, bem cuidada, era o xodó da minha filha. E eu não sei se vocês sabem, né? Porque esse vídeo vai chegar em vários lugares, mas gato, o cachorro também, se for criado, tipo assim, no sítio e tal, né? Mas eu vou falar do gato porque gato pula muro e tudo, né? Dificilmente ele morre em casa. Ele não morre no seu território onde ele mora. Se ele tiver uma enfermidade, ele sente que é pra morte, ele some. Some, simplesmente some. E essa gata amanheceu passando mal, vomitando, uma gosma. E ela não comia nada, queridos. Podia dar carne pra ela. Ela não comia, ela só comia ração. Ela não era esse gato predador. Hoje eu tenho uma outra que ela é extremamente predadora. Ela mata os calangos, ela é extremamente predadora. Aquela não era. Ela não comia. Ela só comia ração. E daí, meu marido acordou a gente, falou assim, a gata não tá bem. Eu corri na clínica veterinária, falei, né, o que estava acontecendo. Aí eles me deram carvão ativado. Falou assim, ela deve ter comido alguma coisa, dá isso aqui que ela vai ficar bem. Queridos, a gente deu e ela morreu. Não teve jeito, ela morreu. Então, assim, essas coisas são reais. Amém?
Os ataques são reais. E o fogo, o fogo consumidor, ele consome. Então, nós podemos orar, né? Nós podemos orar para que o Senhor envie esse fogo consumindo toda a obra de feitiçaria lançada, consumindo as palavras de maldições lançadas contra as nossas vidas, contra a nossa casa. Queridos, nós precisamos ser vigilantes. Deixa eu te falar uma coisa. Nós sabemos que toda sexta-feira à noite, os feiticeiros de todas as circunstâncias, né, de todas as bandas, eles se reúnem para fazer os seus trabalhos, para fazer os seus rituais, amém? Vocês sabem disso, ok? Não vou falar de portal, não vou falar do dia, vou falar só disso aqui. E daí eles fazem trabalhos para que o impedimento do avanço deles caia por terra, para que aqueles que se levantam contra o trabalho deles sejam destruídos. Você já ouviu isso, amém? Agora eu só quero que você pare e pense um pouquinho. Quem são essas pessoas que atrapalham os feiticeiros? Você conseguiu agora imaginar que toda sexta-feira tem alguém fazendo trabalho para você, para destruir a igreja? Porque nós somos aqueles que oram contra a feitiçaria. Nós somos aqueles que oram contra a destruição da igreja. Nós somos aquele que ora contra esses trabalhos. Somos nós, queridos. Você consegue entender isso? Então, nós podemos orar para que esse fogo consumidor consuma esse trabalho. E isso eu quero declarar agora sobre a minha vida e sobre a sua vida. Que toda palavra de destruição, toda palavra feita em trabalhos, todo pacto, toda aliança, todo sangue derramado que foi feito contra a igreja, seja consumido pelo fogo do Senhor agora, em nome de Jesus. E que nós não sejamos paralisados, nem a nossa mente atada, nem os nossos pés impedidos de andar, nem o nosso ventre impedido de gerar, por causa das maldições lançadas. Que o fogo do Senhor seja lançado sobre a vida e a casa de cada um que está aqui assistindo. E que isso traga limpeza, consuma, arranque do mundo espiritual toda obra das trevas, em nome de Jesus. O fogo consumidor também pode atuar na nossa identidade. Senhor, manda teu fogo na minha genética, nos meus ossos, consumindo toda a iniquidade geracional. Amém? É um fogo consumidor, ele vai consumir aonde ele passar. Muro de fogo, Zacarias 2:5. Eu vou tentar dar uma acelerada aqui, queridos, porque já tem quase uma hora. Zacarias, capítulo 2, versículo 5, diz assim: Pois eu, diz o Senhor, serei para ela um muro de fogo em redor, para a glória estarei no meio dela. Então, o Senhor é um muro de fogo. E esse muro de fogo, o que ele vai fazer? É uma arma tanto defensiva como ofensiva. É uma arma de proteção. Lembra que eu contei o testemunho passado, que eu pedi aos anjos de fogo? Então, é uma arma, né, que traz proteção no ambiente e que manifesta a glória ali. Só que daí eu quero que você entenda, queridos, você pede um muro de fogo para aquele ambiente. Então, pode acontecer que tudo que está naquele ambiente entre também no processo de juízo e entre também no processo de santificação. Tudo que está ali dentro. Por quê? Porque o Senhor não fica onde há iniquidade. Ok? Então, o Senhor vai manifestar e vai ter que haver essa santificação para que essa guarda continue, para que essa proteção continue sendo eficiente, ok? Espada. E aqui eu quero me gastar um pouquinho mais com vocês, porque isso aqui é algo bem tremendo. Eu quero ler com vocês Gênesis 3:24. Gênesis 3:24, que diz assim: E havendo lançado fora o homem, pôs querubins no oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada é fogo, né? Vocês sabem. Que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Queridos, esse texto é incrível. Aqui o Senhor está dizendo que o jardim do Éden, aqui na terra, o Senhor colocou anjos guardando. E ele colocou uma espada. E essa espada, ela se movimentava. Olha só, uma espada que andava em redor para guardar o caminho. Queridos, onde está o jardim do Éden? Onde está pelo menos os resquícios de glória desse jardim do Éden? A Bíblia dá o endereço do jardim, né?
quando a gente viu lá no começo da criação, o Senhor plantou um jardim e em volta dele passava o rio, o Eufrates, o Tigre. O Senhor dá o endereço do jardim. Como que hoje ninguém consegue achar essa localização exata? Porque existe uma espada em volta desse jardim. Aí você pode dizer assim, o jardim está nas regiões celestiais, espirituais. Queridos, nós somos seres celestiais e espirituais. Então, ainda que a gente não tivesse acesso com o corpo físico, nós teríamos acesso no espírito, entende? E daí, por quê? Porque o Senhor guardou a árvore da vida. Porque daí, imagine só, se eu descubro o caminho, eu vou lá em espírito, pego um fruto da árvore da vida, como e eu nunca mais morro. Eu tô falando em carne. Você tá entendendo isso? Então, o Senhor colocou ali uma espada. E essa espada fez com que ninguém mais enxergasse o caminho para ter acesso àquele ambiente. E essa espada se movia em volta, se move em volta. E isso, queridos, é muito sério, porque isso deixa um código, uma chave. Existe, então, uma arma que vai me esconder e vai fazer com que os inimigos não me acessem. Só vai me acessar quem está dentro desse mesmo ambiente. Então eu posso orar, eu vou fazer uma guerra, né? Vamos lá. O Senhor te dá uma direção. Queridos, isso não é para coisa do dia a dia, entende? Isso é para coisas mais elevadas. Mas o Senhor te dá uma direção para você travar uma guerra terrível aí contra o principado da cidade. Um exemplo, tá? Uma guerra, uma direção muito clara. E daí, queridos, os espíritos que atuam naquela cidade, eles vão querer vir contra você, contra a sua casa, eles vão querer vir trazer dano. É guerra. Queridos, nenhum inimigo é passivo, amém? Ele não vai ficar lá, fui ferido, não vou fazer nada, não. Vai ter um levantar, né? E daí eu vou orar. Senhor, que a espada, da mesma patente, da mesma guarda. Queridos, vocês acham mesmo que só tinha uma espada? O Senhor fez pelotões. Então, com certeza tem mais espada que ela. Que a espada, Senhor, que sela o caminho, que esconde o caminho, seja colocada sobre mim, sobre minha casa, sobre os meus filhos. E que o inimigo não encontre o caminho para me destruir. Que por mais que ele me veja, ele não consiga encontrar o caminho. Ele lança, ele faz, mas ele não consiga encontrar o caminho para me destruir. Amém? Queridos, quando fazer essas orações? Eu fiz essa oração uma vez, está tudo resolvido? Não. O Senhor trabalha dentro dos seus ciclos. Aquilo que o Senhor fez é dessa forma que Ele vai atuar. Então, quais são os ciclos do Senhor? O principal ciclo do Senhor é 7. Então, de 7 em 7 dias, um ciclo do Senhor começa e encerra. Daí, tem pessoas que entendem que, então, se eu fiz uma oração específica, por exemplo, não estou falando dessa da espada, tá? Dessa espada. Porque isso aqui é algo muito específico. Mas do muro de fogo. Vamos colocar lá. Eu fiz a oração do muro de fogo na segunda-feira. Então, na próxima segunda-feira eu vou fazer de novo, é isso? Tem pessoas que dizem que é assim e eu não vou discordar, amém? Porque o mundo espiritual é muito amplo e nenhum de nós, nem eu, nem você, nem ninguém nessa terra tem a verdade por completo. Nós temos fragmentos da verdade, fragmentos de um entendimento e muitas vezes o fragmento da verdade que nós temos não é a verdade de Deus. E eu já passei por isso, de crer em algo piamente e depois ver que aquilo não era de Deus, não era a verdade do Senhor. Então, nós temos fragmento. Qual a verdade que eu creio? Quando que o ciclo de Deus inicia? No domingo. Sábado às 18 horas. Porque é o início, é o primeiro dia. O Shabat é o último dia. Então, eu posso orar na segunda? Posso, mas o meu pensamento é, quando chegar no sábado às 18 horas, ore de novo. Porque aquele ciclo encerrou, aquela semana fechou, vai começar uma semana nova. E se vai começar algo novo, queridos, o Senhor não é um Deus que, vai embora. Não, Ele encerrou o ciclo.
Então agora ele vai começar algo novo. E dentro desse algo novo, né, eu vou pedir para o Senhor, para aquela semana, Senhor, olha, quais são as armas? Quais são as ferramentas? Quais são os instrumentos que o Senhor tem para mim nessa semana? Me libera, me dá entendimento. E daí o Senhor vai liberar aquilo que é necessário para aquela semana. Amém? Espero que você tenha entendido. Se tiver dúvida, pode deixar aí, né? Pergunta, que eu vou procurar te ajudar. Que o Senhor libere o fogo do Senhor sobre a sua vida. Seja liberado, seja ativada para atuar dentro disso, dentro de uma identidade de poder, de unção, de ousadia, de coragem. E que você seja uma tocha viva nessa terra, alguém incendiado. Que você seja um reflexo do Senhor, né? Nós somos a imagem e semelhança. E Deus, eu acabei de ler para vocês que as palavras que saem da boca dele são fogo. E Jesus, os olhos dele são como chamas de fogo. Então, que seja assim sobre as nossas vidas, que seja assim sobre a sua vida. E que você seja um fogo consumidor com o Senhor, para a honra e para a glória do nome dele. Te abençoo para esses dias. Daqui uns dias a gente volta de novo, dando continuidade a isso. Que você seja renovado, ativado e liberado para funcionar no reino, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Shalom, shalom, queridos.